Olá, amigo corretor, amiga corretora. Mais uma vez aqui pedindo a você para dar um like no nosso canal do YouTube, compartilhar e se inscrever. Divulgue o nosso canal para chegar mais conhecimento a todos que te cercam. Não tenha dúvida, a gente é a média das pessoas que estão ao nosso lado. E você pode contribuir com as pessoas que estão trabalhando com você, compartilhando esse vídeo. A nossa intenção é estritamente dividir com você o pouco de experiência que a gente tem no ramo imobiliário. Alguns não sabem e me auxilia muito. A minha primeira formação é de engenheiro. E como engenheiro fui trabalhar como perito judicial, onde militei por quase 11 anos como perito judicial. E tanto contato com o advogado e com o juiz, acabei fazendo direito, tirando a minha OAB e fazendo pós em direito imobiliário. Essa experiência que a gente acumula ao longo desses anos todos tem que ser compartilhada. Ela é para evoluir as pessoas. É da maneira como eu passo a informação. Eu também assisto a palestras, vou a workshop para a atualização. Não tem profissional que não necessite hoje se atualizar. Ainda mais com o advento da internet e das decisões são tomadas mais rapidamente. Temos que acompanhar a evolução tecnológica. Junto com a evolução tecnológica, temos que adquirir o conhecimento necessário para responder aos nossos clientes, né? Você, corretor, corretora, que tem receio, que tem dúvida a respeito de imóvel de posse, existe muita informação na internet, nos canais do YouTube. Vários colegas, vários advogados com vários cursos, gratuito, pago. Existem alguns prometendo cifras aí astronômicas, quem faz direito imobiliário e tudo mais. Pode existir? Pode. Um ou outro se destacar em termos de volume financeiro, mas conhecer os caminhos para você atingir uma grande população que lhe traga esse recurso não é fácil. Mas voltando ao nosso assunto, corretor, corretora, imóvel de posse. Primeiro, a gente tem que saber como surgiu essa posse. No último vídeo, eu havia dito que eu tenho, inclusive, palestra e somando as vários tipos de uso capião, é assunto para 2, 3, 4 horas, é inesgotável, né? O professor Sanches fala que existem 32 tipos de uso capião. Ele explora alguns deles, inclusive no canal do Cresce. Que eu defendo a você, corretor, não deixe de assistir às palestras do Cresce. Tem palestra muito boa e outras nem tanto, mas é também a questão de empatia com quem está falando, né? Então veja, eu defendo que o corretor, a corretora pode ter um aumento de ganho sabendo trabalhar com imóvel de posse. Essa semana aconteceu, essa semana agora passada,
ocorreu de um corretor vir até a mim, junto com um comprador de uma área muito boa, num preço muito bom, porque é posse. Então veja a origem dessa posse. Quem estava vendendo era o filho do proprietário que constava na certidão do registro de imóveis. Ou seja, Pedro querendo vender o imóvel que foi do pai dele quando vivo e não foi feito o inventário. O pai faleceu em 1985. Ele tinha um irmão que também veio a falecer. E esse irmão, com duas filhas que não moram mais no país, moram na Europa. Ele, durante todos esses anos, pagando o IPTU do imóvel. Um imóvel de 700 e poucos metros quadrados. Muito bem localizado, num preço condizente, ou um pouco mais abaixo até, de um valor de um imóvel de posse. Ora, fui consultado referente à documentação que me trouxeram e, na ocasião, as pessoas que vieram até mim, pessoas de bem, pessoas que a gente conhece aqui no mercado, pessoas que querem fazer correto, querem ter uma compra sadia. E o que eu vou pedir alguma documentação que faltava, a certidão de óbitos, teria que descrever. Numa compra e venda, aonde você está fazendo e a pessoa que está vendendo não é aquela que está na matrícula, está vendendo, poderia optar venda de cessão de direitos hereditários ou venda de cessão de direitos possessórios. Qual o caminho a escolher? Corretora, várias e várias vezes falei, você precisa ter um parceiro, engenheiro, arquiteto, técnico, precisa ter um parceiro, advogado, advogada, para auxiliar nesses casos, casos um pouco mais complicados, né? Então veja, a pessoa que estava vendendo, o nome fictício que eu dei, Pedro, era filho de quem estava na matrícula. Não fizeram inventário judicial. Muitos imóveis que ficam sem a documentação é por conta de inventários não feitos. Neste caso, 2 inventários, o do pai e depois o do irmão, que deu direito aos netas ou sobrinhas de quem está vendendo esse direito. Ora, ele exerce essa posse de muitos anos. Os vizinhos o reconhecem, né? Muito bem. Pedi a documentação restante para fazer um histórico dentro do contrato. Eu gosto quando eu sei que vai partir depois para primeiro compra e venda. E qual é a maneira? Você pode fazer uma declaração de posse. Você pode fazer uma escritura pública de cessão de direitos possessórios. Nessa escritura mencionando toda a história, facilitando a vida para quem está comprando agora para fazer uso capião, imediatamente, porque as posses se somam, né?
Ora, quem está vendendo exerce a posse fiscal, financeira, desde 1986, né? Muito tempo. Muito bem. Por acaso, aquela veia investigativa que não pode nenhum corretor deixar de ter, você tem que investigar, né? Investigar quem está vendendo, quem está comprando. Por acaso, uma coincidência, né? O vizinho do lado esquerdo conhecido meu, um colega de profissão, uma bela casa. Há algum tempo que eu liguei para ele no domingo: Manuel, quanto tempo? Precisamos se encontrar para tomar um uísque. Ele é um tomador de uísque. Falei: Zé, nome fictício também, por favor, filho do proprietário do lado, que tem o terreno, papapá e tal, tá me procurando, querendo regularizar. O que você me fala? Claro. Manuel, eu acho que está enrolado aí do lado, porque o pessoal parece estar devendo da prefeitura, e ao mesmo tempo é o seguinte: do lado desse terreno tem outro terreno vago, porque daqui da minha casa até a outra casa do Zazinho são 2 lotes, um de 15 e um de 20. No de 20, o cara está fazendo um estacionamento, colocou uma casinha, e fiquei sabendo que um advogado está patrocinando o uso capião daquele terreno da onde está sendo feito um estacionamento. Mas eu acho que englobaram tudo. Para tudo. Uma informação importantíssima. Ontem liguei para o corretor. Corretor, você tem que investigar essa informação que eu obtive. Veja, comprar imóvel de posse ou comprar um imóvel, já aconteceu no passado, de a gente não ter informação. Propositalmente colocamos uma placa dentro do terreno: proprietário ciclano de tal, telefone. Deu 5 dias, o proprietário ligou: não, eu precisava saber quem era o dono do terreno, que eu não sabia, se perdeu a escritura, tentei. Ou seja, existem várias artimanhas. Quando você não consegue, através de cadastro de prefeitura, cadastro do registro de imóveis, como descobrir quem é o titular, o proprietário que tem matrícula. Porque às vezes a matrícula está desatualizada, ou é uma transcrição de outro município que não foi trazido para o município da onde está o imóvel. N razões. Então veja, num simples telefonema, por coincidência, a pessoa que tinha propriedade ao lado, uma pessoa conhecida minha, colega de profissão, bastou eu ligar para ele. O corretor já podia ter feito isso? Já. Não fez. Acreditou no que o vendedor estava falando. E o que o vendedor está falando está correto? Tá. Eles podem não ter ciência que existe. Liguei a ele, eu falei: olha, vocês têm que investigar. Eu não tenho tempo para isso, mas surgiu uma dúvida. Isso passou a ser uma compra sadia? Enquanto investigar, não. Então, cada caso é um caso. Aquilo que parecia ser uma venda sadia
trouxe a mim, que eu só estou sendo contratado para fazer o contrato de cessão de direitos possessórios que eu julgo, pela minha experiência, ser melhor. É muitos anos sem fazer o inventário, 2 inventários, e ainda pessoas que não moram no Brasil mais. Então veja, direito hereditário, direito possessório, direito possessório. Vou fazer o contrato contando a história. Para quê? Para facilitar depois o processo de uso capião, extrajudicial. A lei que nos permite, né? Em 2017, junto com a lei de REURB, veio a virada e a transformação para se tornar viável o uso capião extrajudicial. Já existia antes, mas algumas dificuldades inerentes na implantação da lei não facilitavam muito. Houve essa mudança em 2017 e hoje se recorre muito no extrajudicial. Grandes centros como São Paulo, ainda nem tanto. A maioria dos advogados ainda segue a via judicial. Mas um processo judicial de uso capião não havendo oposição, 4, 5 anos. Contra o extrajudicial, 9 meses, 14 meses no máximo, né? Então veja, corretor, corretora, estou te colocando um exemplo vivido por mim esta última semana. A venda de um imóvel com cessão de direitos possessórios precisa de investigação. Ir ao local, conversar com vizinhos é primordial. Tá? Uma outra forma de uso capião, de cessão de direitos possessórios, a pessoa compra um lote de um loteamento regular, aprovado na prefeitura, atendendo a 6766, que é a lei do parcelamento do solo, levado a registro, incorporado o loteamento, feito a venda. A pessoa que comprou, ou a loteadora, averba esse primeiro contrato. Mas essa pessoa vende por irmão, morre. Esse irmão vende para um colega de trabalho. Esse colega de trabalho vende metade do lote por irmão. O irmão constrói, ele passa para o filho. Olha a sucessão de transferência. Então, veja, o registro de imóvel, RI, a gente tem o vício de falar RI, ou CRI. CRI, cartório de registro de imóveis, ou RI, registro de imóveis. Então, existe o princípio da continuidade. Para cada transferência dessa, existe um ITBI. O uso capião, eu costumo dizer, e vários doutrinadores também, a última opção sempre é o uso capião. Não vai dar para fazer por adjudicação, não dá para regularizar o imóvel, não dá para fazer a retificação, não dá para fazer a adjudicação. Ou seja, através do uso capião, tendo ela como a última alternativa.
não a primeira. Existem casos de prontidão que a gente fala, olha, a saída é essa. Mas, voltando a esse exemplo que eu dei, a pessoa comprou da loteadora. Existem muitos casos assim. E não se passou escritura. Aquele contrato foi averbado ou não averbado? Me lembrei agora que eu tenho 2 casos da semana passada que me entraram de 2 lotes num loteamento. Ainda está no nome da loteadora. E consegui, sem nada, através só de consulta e conversação, a representante da loteadora para passar escrituras a essa minha cliente. Então, às vezes, um pouco de investigação se consegue o melhor. Então, corretor, corretora, você está mexendo com imóvel, aonde quem está vendendo não consta na escritura, mas exerce a posse, age como dono, é uma posse. Existem 3 pressupostos para uma posse. Ela tem que ser contínua, ininterrupta. Ela tem que ser de boa fé. Lógico que isso é não ter oposição. Não ter oposição, ela tem que ser ininterrupta e de boa fé. Tá? E ter um tempo mínimo com ânimos de dono. Agir como dono, né? E aí vai depender da metragem. Saí de um assunto e estou entrando em outro, que são as espécies de uso capião. Na Constituinte de 1988 foi implantado o uso capião, que a gente chama constitucional. Alguns chamam de uso capião especial. E ele é especial, porque a pessoa com um lote menos de 250 metros, ou um apartamento, uma unidade, com menos de 250 metros quadrados, que esteja morando no local ou usando comercialmente 5 anos, não tendo nenhum outro imóvel no país, mais os pressupostos que eu havia dito, ele pode entrar com um pedido extrajudicial de uso capião, pedido de abertura de matrícula pelo processo de uso capião extrajudicial. Alguns falam uso capião administrativo, erroneamente. O uso capião administrativo é o uso capião pelo REURB e ele é administrativamente conduzido pela prefeitura. Esse é o uso capião administrativo. O uso capião extrajudicial e o uso capião judicial. Em alguns casos não tem como, só através da justiça. Bem, então, veja, a pessoa, voltando lá na matrícula, comprou, o pai não passou, aí o filho, pai, por que não vamos regularizar isso? Como eu fiz recentemente com o meu sogro lá no noroeste de Minas, muito longe daqui do estado de São Paulo, depois de Montes Claros. Meu sogro também comprou um imóvel e está no contrato. Mora no imóvel acho que mais de 40 anos. Nunca... Então, estamos regularizando lá também. Mas veja, em muitos casos, contrato guardado, perdido às vezes.
não se acha o documento, mas comprou, né? Ou a loteadora ou a incorporadora fechou as portas das atividades durante os anos. Tem empresas que são abertas, fazem 1, 2, 3 empreendimentos e fecham as portas, encerra a atividade. Vem uma falência e assim por diante. Ou seja, tem casos que dá para fazer a adjudicação. E agora, há 90 dias atrás, aprovado a legislação que tinha a Lei 14.382, que veio aprovada pela MP 1085 do ano passado, aprovando a adjudicação também administrativa. E não precisa da ata notarial, não precisa passar pelo cartório de notas, diferentemente do uso capião extrajudicial. O uso capião extrajudicial, um dos documentos para entrar no registro de imóveis, é um documento chamado ata notarial. A ata notarial passou a ser muito conhecida depois de 2017, porque ela veio sendo regulada para que, ao entrar no registro de imóveis pedindo a abertura de matrícula pelo uso capião, um dos documentos necessários é a ata notarial. A ata notarial já existe há anos e anos. Vou abrir aqui um parênteses à ata notarial. Senhor corretor, senhora corretora, meu amigo corretor, minha amiga corretora, qualquer coisa que te aconteça na vida pessoal ou na vida profissional, que você sinta que aquilo que ocorreu com você naquele momento vai precisar ser provado na frente, uma discussão assistida por um restaurante, uma briga, vamos falar logo, ou, como tem uma outra cliente, uma documentação enviada via internet, tá? Uma documentação enviada via internet que podem ser retirado do ar, uma fala sobre o seu profissionalismo, te dirigindo em verdades. Se você quiser se munir de documento que tenha fé pública, é a ata notarial. Então, corretor, corretora, precisou, sentiu que aquilo que está acontecendo precisa de alguma forma ser guardado, ser registrado, ser documentado, é através da ata notarial, tá? Páginas da internet, brigas, por exemplo, discussão assistida por terceiros que podem vir ser necessária a sua confirmação, o seu depoimento. Você pode colher o depoimento de quem assistiu aquilo através de ata notarial. Muito utilizado no passado também em atos no direito penal. Não é minha praia, mas muito utilizado no direito penal também, tá? Voltando então à qualificação de uso capião, nós temos o ordinário, o especial, Constituição Nacional já falamos, aí nós temos o uso capião ordinário e temos o uso capião extraordinário, os mais utilizados dentro do mundo direito imobiliário. Vou deixar para um próximo vídeo para falar desses outros dois tipos de uso capião. O diferencial dos demais é que somente no especial, no constitucional, a pessoa não pode ter outro imóvel. Nos demais uso capiões, a pessoa pode.
Então, lei especial, ele veio junto à Constituinte, ele vem dizendo que aquele que possui um imóvel único para o sustento da família, ele pode ser inclusive urbano ou rural, com as suas diferenças. Nós estamos sempre falando sobre urbano, rural é outra situação. Outras metragens quadradas mínimas têm o seu diferencial. Então, vejam, no uso capião especial, você não precisa ter contrato de compra e venda. Você não precisa, você invadiu, você ficou 5 anos exercendo posse. Ele adquire o direito a pedir uma matrícula junto ao registro de imóveis. Menos de 250 metros, 5 anos ininterruptos, sem oposição, não possui outra propriedade, ou seja, atendendo o que a lei fala. Então, é especial. Vou pedir a você que compartilhe o nosso canal do YouTube. Vou pedir para você deixar nossa like, assim a gente vai crescendo dentro do YouTube, né? E mande para mim as suas dúvidas, ou sugestões, ou algum esclarecimento dentro do que eu acabei falando. Porque é sem roteiro e a gente começa de A vai a Z, de Z volta para B e veja, vou falando a você conforme eu vou me lembrando sempre de alguma causa que eu trabalhei ou que fui consultado. Meu muito obrigado.